Vamos falar agora sobre o temperamento. Lembra que eu falei lá atrás que o que a gente vai vivendo, mais o nosso temperamento é que vai formando quem a gente é. E eu falei também sobre 5 necessidades básicas que são essenciais que sejam atendidas em uma criança para que ela se desenvolva bem, se desenvolva de uma forma saudável. Quanto menos essas necessidades tenham sido atendidas, com mais as experiências e mais o temperamento, isso tudo vai formando um bolo e vai gerando muitas vezes os padrões disfuncionais de funcionamento que a gente tem ao longo da nossa vida e que muitas vezes traz pra gente muitos problemas. Então vamos falar um pouquinho de temperamento. Todo mundo nasce com um temperamento próprio, com um temperamento único ali seu. E esse temperamento, embora ao longo da vida ele possa ser flexibilizado, ele possa ser trabalhado, ele nunca vai ser mudado completamente, né? Então tem criança, tem gente que já é por natureza um pouco mais introvertida, tem outras que são um pouco mais abertas, tem umas que são mais intensas, tem outras que são menos intensas, enfim, cada um ali tem seu toque especial, né? E isso inclusive vai interferir no quanto que a gente precisa que as nossas necessidades básicas sejam atendidas. Então, por exemplo, uma criança que tem um temperamento mais voraz, que tem um temperamento mais intenso, talvez ela vai precisar de mais amorosidade, de mais cuidado, de mais atenção do que uma criança que não é tão voraz, que não é tão intensa. Então, o nosso temperamento vai determinar não só o grau que a gente precisa que essas necessidades básicas sejam atendidas, como também vai, de alguma forma, interferir, influenciar em como o ambiente responde a gente, a criança, né? Como isso reflete no ambiente. Então, por exemplo, se você pega uma criança que ela é mais agressiva, tem um temperamento mais agressivo, e de repente essa criança tem pais mais violentos ou mais agressivos. Se ela é agressiva e tem pais agressivos, a chance desses pais terem algum comportamento violento com ela é muito maior do que se, por exemplo, ela fosse uma criança mais fechada, mais tímida, mais recatada, que não afrontasse tantos pais ou que não batesse ali tanto de frente com os pais, que não cutucasse tanto a ferida dos pais. Então, o temperamento da criança, de alguma forma, influencia o ambiente. Vamos falar em influência, a gente não está falando em culpa, a gente está falando em coisas que são relacionadas, tá? Ao mesmo tempo, por exemplo, vamos pegar 2 crianças que são rejeitadas pela mãe, que tem ali um movimento de rejeição da mãe. Uma criança que talvez é mais tímida, talvez o movimento de defesa dela diante dessa rejeição seja se fechar e talvez ir se tornando cada vez mais dependente daquela mãe. Uma criança mais expansiva, mais extrovertida, talvez ela pode, diante dessa mesma rejeição, ir num movimento de se lançar no mundo, de se desprender, de se desapegar e ir buscar fora de casa o que ela não está tendo dentro de casa. Então, é a mesma situação, mas crianças com temperamentos diferentes vão responder a esse ambiente de forma diferente, tá? Por isso que muitas vezes também a gente vê 2 irmãos que crescem no mesmo ambiente e um é completamente diferente do outro. E a gente fala, não, mas como assim? Se o ambiente influencia, como que eles são tão diferentes se eles tiveram o mesmo pai e mãe? É porque a gente tem que contar também com o temperamento, mas não só com isso. O temperamento vai dar ali o toque especial de para onde a criança vai se desenvolver e como ela vai lidar com o que está acontecendo no ambiente. E também a gente tem que entender que mesmo que essas 2 crianças estejam convivendo com o mesmo pai, com a mesma mãe, nem sempre elas estão vivendo as mesmas experiências.
nem sempre está acontecendo a mesma coisa com as duas, né? As coisas são dinâmicas, enfim, vai acontecendo uma série de coisas ao longo do tempo e às vezes um acontecimento que acontece na nossa vida e que cria uma programaçãozinha dentro da gente já vai dar todo o formato de como aquela criança vai começar a perceber o mundo. E às vezes o comportamento do pai e da mãe, uma criança vai começar a perceber de um jeito e a outra criança vai começar a perceber de outro, entende? Mas o temperamento, ele tem um papel fundamental nessa história, um papel fundamental nisso. E aí, agora no próximo bloco, a gente vai começar a ver sobre os esquemas. O que são os esquemas? São justamente esses padrões de funcionamento que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então, temperamento, mais necessidades básicas não atendidas, mais tudo que vai experienciando no meio, mais a cultura, vai formar nossos padrões disfuncionais, que nessa teoria que eu estou usando como base para explicar isso aqui para vocês, a gente chama de esquemas desadaptativos de funcionamento, tá bom? Então, daqui a pouco a gente já vai começar a ver sobre o que é esquemas, que são esses padrões, e a gente vai começar a entender um pouquinho mais a fundo isso.